dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo mais um podcast do Café Imobiliário. A gente segue aqui na nossa segunda temporada iniciando uma série de conversas com personalidades que participaram ativamente da enchente que aconteceu aqui. A gente está nesse processo ainda aí, entendendo o que aconteceu, olhando para trás um pouco para compreender o presente e poder projetar melhor um pouco o futuro. Do meu lado, meu nobre colega aqui, sócio Diogo Queiroz, né, Diogo? Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para todos aí. Exatamente, vocês podem assistir em qualquer horário, né? Importante lembrar, estaremos sempre disponíveis no nosso canal no YouTube. E hoje quem nos brinda com a presença é o Klaus Riffel, amigo da casa, empreendedor, que é empreendedor da área jurídica, da área de tecnologia, que veio aqui falar sobre a experiência dele nesse evento que aconteceu. O Klaus teve uma experiência bem bacana para dividir com a gente aí. Né, Klaus? Bom dia, boa tarde. Boa noite, como vocês disseram aí. É um prazer falar com vocês, dividir um pouquinho do que a gente viveu nesse momento tão difícil aí. Klaus, antes da gente iniciar a falar propriamente do evento, te apresenta aí em 30 segundos, aí vamos ver quem é o Klaus. Então, um prazer, eu sou o Klaus, sou empreendedor, como tu disse, fundei uma empresa chamada Doc9, uma empresa gaúcha aqui, uma empresa de tecnologia voltada para a jurídica, e a gente começou como um marketplace jurídico, conectando grandes escritórios e departamentos jurídicos a pequenos advogados no Brasil inteiro para a realização de serviços paralegais, que a gente chama, né? São audiências, cálculos, cópias, diligências. Assim como na enchente, a gente passou por um cataclisma gigante que foi a pandemia. A gente também teve que se modificar bastante e aquilo ali mudou bastante o nosso modelo de negócio. A gente continuou fazendo o que nós fazíamos, mas também incorporamos uma área de software na Doc9. Então hoje nós temos alguns softwares para melhorar rotinas jurídicas de grandes empresas, escritórios de advocacia, contabilidade, dentre as quais eu posso destacar o VUM, que é o primeiro gerenciador de certificados digitais do Brasil. Eu estava falando, com o Diogo antes, que as empresas têm essa dor muitas vezes de compartilhar o certificado, uma pessoa usar o certificado da outra. Isso gera inúmeros problemas, riscos, e aí a gente criou um software que vem crescendo absurdamente, que permite o compartilhamento dos certificados de uma forma muito mais segura, né, a partir de questões relacionadas à cloud, à nuvem, a um plugin no próprio computador, que a pessoa consegue passar acessos monitorados para saber inclusive o que as outras pessoas estão fazendo com o certificado. Então é algo bem disruptivo e a gente vem crescendo bastante nessa área também. E aí tem outros investimentos, outros negócios também, fintechs, propriamente faço parte do conselho de uma holding familiar, enfim, várias outras coisas aí que a gente acaba se dividindo, para poder fazer. Bom, e aproveitando aqui essa deixa do Klaus de tecnologia, de informação, até uma questão interessante que a gente vai poder abordar, Klaus, é essa capacidade de se adaptar, né? Que eu acho que isso o gaúcho mostrou muito e a gente precisa disso, né? E gente, nada se faz sem informação. Então, esse site aqui, o Acionista, que é um grande parceiro nosso, eu quero recomendar para vocês, tá? Ele é um site de research e informação do mercado financeiro. Aqui a gente encontra uma série de matérias, não só sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de renda variável, mas informações que são importantes aqui para a gente usar no nosso dia. Eu me atualizo muito pelo site Acionista, a assinatura é bem baratinha aqui, então eu recomendo que vocês façam o mesmo, porque aqui tem informação de qualidade e acho que tá bom, informação de qualidade, dá para dar um corte ali. Então eu vou só falar a palavra de novo para seguir. Então, como a gente está aqui para trazer informação de qualidade, essa dica que eu não podia deixar de contar para vocês. Ok, o Acionista. Acessem lá e confiram vocês. Klaus, a gente viveu nessa experiência aqui uma situação muito de improviso, né? Porque
Ninguém esperava o que aconteceu, e muito do que se fez de bom foi feito de última hora, e tu vai falar bastante sobre isso. Porém, nos conta um pouco aqui como é que foi, assim, resumidamente, a situação de improviso e de ineditismo que a pandemia gerou e que tu fez essa diferença no teu negócio, porque no final do dia é muito parecido, né? E certamente muitas pessoas que foram afetadas nessa enchente estão em situações de que precisam se reinventar, assim como tu fez. Então acho que pode ser inspirador ouvir um pouco a tua história da pandemia pro pessoal que está vivendo esse momento, né, Diogo? Assim, Marcelo, uma coisa que eu vi até algumas similaridades, muita gente tratou a enchente e até confundia a enchente e pandemia, porque aqui para o Rio Grande do Sul, para muitas pessoas, teve uma conotação muito parecida. Né? A pandemia trouxe bastantes problemas, e depois as enchentes também. Né? Às vezes ter que sair do local de trabalho, sair da sua própria casa, reestruturar até em questões assim, às vezes de formas de trabalho. E realmente na pandemia a gente sofreu bastante. Imagina que a gente tinha um modelo de negócio que dependia dos fóruns abertos. Eu via as questões na China e tal, mas muitas vezes essas são questões muito longe, assim, né? Não demorou muito para chegar, um mês estava aqui, né? Exato, mas até a coisa degringolar, se passou por bastante tempo falando em China, alguns meses, 2 meses ali, mas entre o lapso temporal, entre a coisa estourar e tudo fechar de vez, foi questão de dias, semanas, né? E isso que aconteceu com a Doc9. Até então eu não conseguia fazer uma correlação do que estava acontecendo no mundo com a empresa, mas aí veio pandemia, pessoas em casa, não podiam circular em órgãos públicos, fórum fechado, logo sem fórum não tem Doc9. Sim. E aí, né? A gente estava quase em 180 colaboradores. Na época tinha 180. A gente tinha uma área aqui em Porto Alegre de quase 650 metros quadrados alugada. A gente estava em franco crescimento. E aí imagina para o empreendedor, nesse momento, pensar que o negócio foi a zero, praticamente. Né? Realmente bem complexo. Mas até esses dias me perguntaram isso em uma outra palestra que eu fui lá, qual é o momento mais difícil da Doc9. Né? E eu disse que esse momento foi muito difícil, mas não foi o mais difícil. E para mim não foi porque a gente já estava ali há mais de 10 anos, né, empreendendo, muita experiência, muita bagagem, e eu tive muita calma para tratar dessas questões assim, né, durante a pandemia, diferentemente de alguns problemas iniciais lá que eram muito menores, mas assim, proporcionalmente para a minha capacidade de lidar com eles e a minha experiência, pareciam muito piores. Né? Na pandemia, o que a gente fez, resumidamente, foi a gente criou 3 squads de guerra, né? Porque a gente pensou, bom, se a gente ficar parado esperando a coisa acontecer, nós vamos ficar pelo caminho aqui. E a primeira coisa foi a gente pensar numa maneira de ajudar os nossos parceiros correspondentes, que eram mais de 10 mil na época, e muitos deles dependiam dos honorários que eles tinham com a Doc9, ou mesmo de alguns processos que eles tinham no judiciário. E aí, nesse momento, a gente viu que muitos deles tinham processos que já tinham finalizados, já tinham vencido os processos, mas não tinham ainda colocado a mão no dinheiro. Então, a gente pensou em fazer adiantamento de honorários judiciais, e dessa squad de guerra nasceu uma spin-off da Doc9 chamada JustCash, uma empresa hoje que é tocada pelo Gabriel Mancuso, que é o meu antigo CFO, hoje ele é CEO da empresa. E a empresa cresce absurdamente aí, né? A gente está comprando cerca de 2 milhões e meio de reais por mês em pequenos processos que contraria a lógica de grandes fundos aí que compram só processos milionários, né? A gente compra no varejo, nossa, a gente brinca um pouco. Mas foi uma iniciativa que veio da pandemia, deu tão certo que a gente resolveu spin-offar, como a gente diz, e criar uma empresa autônoma. E na própria Doc9 a gente teve 2 squads de guerra, né? Uma era para antever como é que seria o nosso modelo antigo dentro de um universo muito mais digital, né? E realmente os processos todos foram virtualizados para poderem correr durante a pandemia. Sim. Então o processo de virtualização que demoraria, sei lá, 6 anos foi feito em 5 meses.
E aí, então, a gente começou a antever que teriam as teleaudiências, que são as audiências telepresenciais, cálculos judiciais, eles bombariam mais em função de não dependerem dos fóruns abertos. Então, a gente pivotou nesse sentido e hoje a gente já faz mais atos jurídicos do que a gente fazia antes da pandemia nessa frente também, né? A gente é líder do Brasil desde a época do terceiro, quarto ano, mas a gente deu uma guinada e hoje a gente está com produtos mais virtualizados nessa área. E por fim, a gente viu, puxa, se a gente tem um público-alvo bem restrito, assim, a gente já está muito nichificado e é muito consolidado nesse nicho, por que a gente não criar, então, um produto eminentemente tecnológico, já que as pessoas já nos viam como uma empresa de tecnologia para a área jurídica? Então, na verdade, era uma plataforma a serviço do serviço, porque os clientes escoavam os serviços lá. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer um discovery, que a gente chama na área de produto, para buscar possíveis dores, e a gente sempre foi muito apaixonado por resolver dor dos nossos clientes. E aí eu estava falando até com o Diogão antes ali que nos escritórios e departamentos jurídicos tem essa dor muito grande de compartilhamento de certificados digitais. Isso é uma realidade, não tinha nenhuma tecnologia, nenhuma ferramenta que desse suporte, e é inevitável que isso aconteça, porque hoje os processos correm em mais de 150, 160 sistemas operacionais, que é uma loucura. E aí imagina pegar dados de todos esses sistemas. Então normalmente os processos judiciais são o nome de 1 ou 2 advogados, e esses caras pegam o seu certificado e colocam na mão de toda a equipe para poder interagir, né? Até ficar mais fácil, porque imagina se um advogado sai, vem e tal. E aí, com o certificado na mão, para começar, isso é crime, né? Falsidade ideológica. Eu não vou no cartório e assino um documento no nome do Marcelo sem que ele me passe uma procuração. Mas quando eu pego o meu certificado e coloco na mão do Marcelo, que acontece, né? Muitas pessoas não veem, mas estão cometendo crime de falsidade ideológica, tanto quem empresta quanto quem recebe. Agora, questões de LGPD, compliance, possíveis fraudes que a gente vê aos montes acontecer. Então, o RUM nada mais é do que um plugin, né? Uma extensão do Google Chrome, que eu passo concessões do meu certificado para outras pessoas utilizarem mediante uma procuração, os mesmos modos da Receita Federal lá, que a pessoa passa para o seu procurador ou contador, e a partir disso pessoas usam esse certificado dentro de um ambiente totalmente rastreável e tal, e esse produto vem crescendo absurdamente. A gente queria chegar em 200 clientes em 2 anos, a gente fez isso em 4 meses. Hoje a gente está chegando em mais de 600 escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e escritórios de contabilidade, que também tem essa dor. Então, assim, a pandemia, para resumir, ela foi muito complexa, mas a gente pode olhar a metade do copo cheio, que foi a necessidade da gente se autoavaliar, entender fraquezas, entender dores, entender nossas fortalezas, e hoje, com certeza, sair muito mais forte. Eu brinco que se não tivesse a pandemia, provavelmente a gente estaria fazendo as mesmas coisas, da mesma forma, e isso foi um catalisador de mudança que para nós foi excelente, né? E hoje permite um crescimento muito mais acelerado. Então aquela frase, às vezes, meio clichê, que pode soar que na crise, enfim, aparece a oportunidade. Pô, aí tu pega um cara, o cara tá assim, numa situação difícil, e tu diz, não, na crise que aparece a oportunidade, o cara vai te mandar longe, né? Ou quando ao contrário, é a gente que tá passando por um momento difícil, ouvir isso, dá vontade de dar um tapa na pessoa, mas a verdade é que às vezes isso... Transforma, né? Transforma. É verdade. E para nós foi realmente transformador. A gente se via como uma empresa de tecnologia, mas hoje está no nosso DNA. E junto com isso, que a gente vai falar um pouquinho sobre o SOS-RS, que foi essa iniciativa, eu acho que aquilo ali nos abordou por uma metodologia mais ágil dentro da empresa. E foi o que aconteceu ali no SOS, mas graças a essa virada de chave de mentalidade do ponto de vista de cultura, de formulação de ideias, de desenvolvimento de projetos. Então, tudo isso veio com a dificuldade, né? Aquela velha história, né? A dor ensina a gemer. Sim. E a gente precisou fazer isso para não ficar pelo caminho ali nesse momento tão difícil. E a Doc9 hoje ela tá nichada no setor jurídico, né? A gente começou na área jurídica, bem forte em função, né, do nosso produto inicial ali, que é a parte de marketplace, audiências, os cálculos, enfim, ser voltado mais para escritórios e para departamentos jurídicos. Mas hoje o próprio RUM, né, que é esse gerenciador de certificados digitais, ele está transcendendo
a área jurídica, eu já falei aqui, né, história de contabilidade precisa às vezes até mais que departamentos jurídicos. Nós estamos falando aqui também de agronegócio, que a gente vê muito produtor rural precisando emitir nota e muitas vezes deixa com, né, a secretária, enfim. Mercado médico, a gente criou recentemente um software que vem crescendo também chamado eHealth, que é voltado para a área de gestão de contratos e assinaturas na área médica. Então, assim, a gente continua sendo uma Lotec, né, Law de Direito e Tech de Tecnologia, porque a gente faz todos os nossos produtos baseados e automatizando rotinas jurídicas, mas a gente transcendeu, como eu disse, o mercado jurídico e hoje a gente atua em várias áreas melhorando essas rotinas, porque até hoje o nosso slogan é por uma vida com menos conflitos, porque a gente não vê, né, Diogão, mas praticamente a cada segundo da nossa vida tem alguma rotina jurídica que vai incidir. A gente sai na rua, a gente se relaciona com as pessoas, tem rotinas simples. Tem relação de trabalho, entra na empresa, tem uma relação de trabalho que a gente não se dá conta. Então, todo momento, tem várias leis que pairam sobre a nossa cabeça que estão incidindo sobre as nossas relações. O que a DocNow faz? Ela simplesmente analisa essas rotinas jurídicas, né, as leis que estão incidindo nas relações e tenta melhorar elas a partir de tecnologia. E aí isso acaba fazendo com que, a partir dessas rotinas, a gente consiga migrar para outros mercados, porque, como eu disse, em qualquer área da nossa vida, né, o direito de alguma forma vai estar presente. E Klaus, vocês tinham 180 colaboradores na época da pandemia. Quantos colaboradores vocês têm hoje, diretos e indiretos? Como é que funciona? Cara, hoje, assim, se a gente contar parceiros, né, que na verdade tem uma relação de parceria mesmo e não é colaborador, a gente tem 1.200 para fazer isso, né, mas eles vêm, vão, não tem vínculo, não tem nada. Mas ali, colaboradores mesmo, nós estamos chegando a 150, né? Hoje com um faturamento bem mais expressivo do que a gente tinha antes, mas então resultado de muitas automações, de melhorias de processo, enfim, né? E a ideia é essa, é continuar crescendo com uma equipe mais enxuta, mais autônoma também e com maior capacidade de escalonar com menos gente, né? Então pessoas fazendo menos trabalhos braçais e trabalhos mais impactantes, assim, da DocNow. Então vocês tinham antes 180 e tinham um volume de negócio. Hoje vocês têm mais, aumentaram o número de negócios e tem 150. Exato. Bacana, muito legal. E me conta um pouco, vocês criaram um software, um aplicativo nas enchentes, é muito rápido. Me conta sobre esse projeto aí. Legal. Então, fazendo só um paralelo com o que eu falei antes da pandemia, né? A gente aprendeu, eu acho, nesse momento, a agir muito rápido. E aí uma outra coisa que eu acho e que vale a pena para as pessoas que estão nos escutando é em relação à questão de ser apaixonado pelo problema e não pela solução. E eu digo isso com propriedade porque já errei muito, assim. Teve software que a gente criou e ninguém comprou. Por quê? Porque a gente entendia que sabia qual era o problema ou já começou a pensar numa solução mágica sem pesquisar, sem ouvir, sem fazer o que a gente chama de discovery, entender se a dor existe ou não. E hoje, cada vez mais, nós precisamos resolver dores de pessoas, de grupos de pessoas, e é isso que muda o jogo. Como eu disse, assim, no RUM, a gente passou um tempo pesquisando. Por obra do destino, a Ambev, que é uma cliente nossa que já estava lá na parte de audiências, veio com essa mesma dor do RUM. Então, a gente chancelou, vamos dizer assim, que essa dor existia. E nas enchentes foi a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E aí eu vou contar um pouquinho assim da ordem cronológica o que aconteceu. Bom, em primeiro lugar, estourou, né? Literalmente estourou as enchentes. E a gente via em algumas cidades, mas não relacionava muito com Porto Alegre aqui ainda, né? Porto Alegre, a água vinha crescendo, a gente estava monitorando Guaíba. Lembro até que eu pratico jiu-jitsu aí há 25 anos e é uma rotina quase que diária. Eu fui treinar, encontrei o Ângelo, uns amigos nossos ali, e a gente estava falando, cara, será que a gente tem que fazer alguma coisa? Não, estou também culpado, aqui a gente está treinando, mas não tinha ainda nada, né? Tinha algumas coisas do interior, eu estava pensando como ajudar, e de uma hora para outra a coisa estourou, assim, de fato, né? Rompeu
o dique ali no Sarandi, o Maitá embaixo d'água. E aí foi a hora da gente entrar em ação. Por óbvio que todos os negócios pararam aqui no Rio Grande do Sul. E assim como outras pessoas, eu comecei a ajudar. Né? A primeira coisa que eu fiz foi ir lá para a linha de frente, né? Ajudar a resgatar algumas pessoas e tal. Tava uma bagunça muito grande, me lembro até do vice-prefeito, né? Junto com o Ricardo Gomes, com alguma turma lá, tentando organizar. O Vicente Berrou também esteve aqui, exato, tentando ajudar ali, né? De uma forma muito contundente. E aí eu vi, cara, que eu poderia ajudar 5, 10, 15, 20 pessoas, mas que a estratégia de desenvolvimento de uma ajuda estava muito ruim. E isso eu acho que é uma característica minha, assim, pensar em como direcionar as pessoas, como gerar foco e tal. E parece também foi uma coisa meio que eu costumo, assim, não acredito muito, sou meio cético, mas às vezes o destino ele dá algumas luzes para nós e algumas indicações. Eu estava lá no front e tal, ajudando, e nisso o Gabriel Mancuso, meu sócio, hoje como eu disse, assim, toca a Juscash, CEO da Juscash, ele tinha ido para alguns abrigos, na verdade nem tinha abrigo na época, naquele momento, tinha a Sojipa ali que estava abrigando, recebendo algumas pessoas, e tinha a Mihix que também estava organizando doações. E aí eu via que, cara, ninguém sabia como doar, porque ninguém sabia onde estavam as pessoas, tinha uma planilha que o pessoal compartilhava de alguns abrigos que tinham sido criados, mas era uma planilha no Google Sheets, então era um servidor comum, 3, 4 pessoas que acessavam lá já derrubavam, então estava muito desorganizado. E aí esse meu sócio me ligou e falou, cara, eu estou aqui na Mihix, estão batendo cabeça, ninguém sabe o que fazer, tem um monte de gente chegando aqui querendo doar e as pessoas estão mandando embora. Eu estava uma loucura assim, eu falei, cara, vamos organizar isso. E aí eu desenhei mais ou menos o fluxo de como eu achava que seria um bom aplicativo. Liguei para o Juan, que é o meu head de tecnologia, inclusive a gente brinca que é um dos pais, né? É o pai do Rum, que foi ele que criou essa tecnologia junto comigo. Né? Outros produtos que a gente está trazendo também tem muito da participação dele, cientista de dados, expert em inteligência artificial, uma pessoa muito qualificada. Ele contatou, né, o José Fagundes, um outro cara também muito bom, que hoje trabalha com a gente na Doc9, outros desenvolvedores, Manuel, enfim, e falou, gente, pô, nós precisamos fazer isso, está acontecendo isso, porque eles nem moram aqui no Rio Grande do Sul, são pessoas de outro estado. Olha aí. E aí passei mais ou menos a ideia, deixa comigo que nós vamos desenvolver. E eles desenvolveram em menos de 48 horas, né, virando noite, desenvolveram um aplicativo super, hiper complexo, né, que rodasse em celulares, em computadores, que era mais ou menos como se fosse um marketplace, assim, né? Então o que é isso? A gente começou a cadastrar os abrigos todos que a gente sabia que existiam, né? A gente pegou inclusive a base da prefeitura de outros abrigos e a gente começou a listar, e aí as pessoas dos abrigos, a gente começou a ligar para esses abrigos e elas começaram a cadastrar o que elas precisavam. Então, por exemplo, o abrigo do CTG, não sei das quantas, precisava de cobertor, roupa, comida, e aí ficava ali e as pessoas sabiam que o abrigo precisava. Então, as pessoas já se direcionavam para os abrigos de uma forma muito mais efetiva e, claro, e a gente também entrava em contato para que esses próprios abrigos dessem a baixa quando recebessem quantidade suficiente, né, para atender os abrigados ali. E isso começou a dar muito certo, assim, né? E aí eu comecei a divulgar entre as pessoas da minha rede, enfim, mas a coisa tomou uma atração tão rápida, tão orgânica, que no mesmo dia eu recebi de 3 grupos diferentes, olha que legal essa iniciativa e tal, do SOS RS e tal. E ali foi uma explosão, assim, a gente começou a receber milhões de acessos diários. Milhões de acessos? Quantos abrigos se cadastraram? Cara, ao todo ele chegou a cadastrar 800 abrigos. 800 abrigos? Mas teve tanta Não só em Porto Alegre, a gente começou no Rio Grande do Sul todo, né? Com certeza foi a plataforma com mais acessos e dados. Como a gente não queria nenhuma exclusividade, e isso foi um problema que eu já vou contar que a gente enfrentou muito, porque quando a gente começou, cara, tinha muita iniciativa, pessoas querendo aparecer,
deixar bem claro, assim, a gente não trabalha com o governo na Doc9, a gente não tinha interesse nenhum por trás, a gente só queria de fato ajudar, né? Sim. E muita gente começando iniciativas, queriam que a iniciativa deles aparecesse, e eu nunca tive apego, assim, por ego, por nada. Eu falava assim, cara, assim, a gente entender que a alternativa de vocês está melhor e tem mais acessos, enfim, a gente migra tudo para lá e vamos unir força. Mas não foi assim que eu encontrei, às vezes, de outras partes e tal, mas enfim, a gente seguiu e começou a crescer muito assim, o volume. E aí a gente abriu até os nossos dados de uma forma assim, muito tranquila, criou uma API que a gente chama, né, de conexão, e aí a gente disponibilizou e várias outras iniciativas começaram a usar os dados do SOS-RS, né, porque como a gente tinha os dados mais completos, mais atualizados, em função desse movimento orgânico da sociedade, outros aplicativos, até mesmo para geolocalização, para entender questões relacionadas a pessoas que saíram dos seus lares e estavam em abrigos. Então, causa animal, vários aplicativos de causa animal se juntaram à nossa base de dados. Isso foi muito legal porque a gente conseguiu não só melhorar a parte de doação, que era um objetivo inicial, mas também ajudar outras frentes aí em função, né, de conexões que a gente conseguiu fazer e disponibilizar os nossos dados. Que legal. Poxa, vocês têm assim, uma ideia do quanto de volume de doação circulou pelo aplicativo, enfim? Cara, é um número absurdo, assim, a gente conseguiu mapear, porque como é que a gente fez isso? A gente comparou a quantidade de itens abertos e fechados, tá? E por esse dado a gente conseguiu escoar mais de 3.000 toneladas, 3.500 toneladas de alimentos, roupas, enfim, tudo isso incluído, né, escoado dentro da nossa plataforma. Puxa, impressionante. E por quanto tempo funcionou o aplicativo? Cara, funcionou por quase 2 meses e meio, né? Até contrariando bastante a previsão dos órgãos públicos, que achavam que em 15 dias os abrigos iam acabar, né? E eu tinha absoluta convicção que não era assim, porque eu estava lá, né? Sim. E aí isso é um pouco legal também falar, é legal falar um pouco sobre isso também, em relação à questão de como que a gente foi melhorando o nosso produto, né? Isso tem um pouco a ver também, eu acho que com tecnologia, para as pessoas que nos escutam aqui de alguma forma desejam desenvolver algum produto, enfim. Não adianta só lançar, mas a gente tem que melhorar. Então, a cada momento a gente uma equipe nossa percorria os abrigos para entender as necessidades, né? O que estava faltando no aplicativo e que precisava, né? Então a gente começou a melhorar a interface, a forma como as pessoas incluíam, a gente criou, né, os materiais que precisavam, todos os pedidos de doações. A gente incluiu uma questão específica para centro de distribuição, porque foram criados centros de distribuição aqui no Rio Grande do Sul, né, em vários aspectos. A MIRIX, que antes era uma espécie de um abrigo, virou um centro de distribuição, né, o próprio Clube Farrapos, né, com o Gabriel, que acabou ajudando lá, a Greta também, uma amiga que fez um trabalho fantástico. Pra você ter noção, tinham mais, eu posso estar cometendo um equívoco aqui, trazendo para mim, mas acho que tinha mais de 600 pessoas voluntárias trabalhando dentro desse centro de distribuição ali do Centro Gaúcho. Ali, né? Então, assim, a capacidade de desenvolvimento e engajamento das pessoas foi fantástica no começo. E aí, naturalmente, como depois, em função até de eu estar muito envolvido, eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, né? Episódios de catástrofes que aconteceram, no próprio Katrina, nos Estados Unidos, enfim. E a gente começou a ver que é natural que o voluntariado ele começa a arrefecer, né? Ele começa a diminuir a vontade das pessoas e até a disponibilidade das pessoas em ajudar. Até a possibilidade mesmo. Total. Né? Porque naquela loucura lá, as pessoas não estão trabalhando, estão querendo ajudar, estão querendo, né, resgatar vidas, mas no momento em que a coisa começa a voltar para uma normalidade, as pessoas têm que voltar a trabalhar, têm que começar a voltar para suas rotinas. E aí um gargalo muito grande começou
a ser os voluntários mesmo para fazer todo esse papel de engajamento e até monitoramento dos dados dos próprios abrigos, ajuda e fazer essa correlação entre os centros de distribuição, o centro de distribuição e os abrigos também. Então esse foi um grande desafio, mas ao longo do período foram uns 2 meses e meio aí de bastante trabalho e desenvolvimento de produto. E depois dessa experiência aí, qual foi o novo projeto? Porque, vocês em 24 horas desenvolveram um aplicativo extraordinário. 48 horas. E ele deu certo, né? E vocês aproveitaram ele agora para um novo projeto? Legal. Não. Porque eu vejo ele muito vinculado à logística, né? Muito. E assim, o produto em si não, tá? Mas a gente aprendeu bastante também durante a crise. Né? Uma coisa muito legal que eu não falei foi que a gente começou com essa equipe, mas depois o código foi descentralizado e a gente criou uma espécie assim, de comunidade para nos ajudar no desenvolvimento. Então apareceram, e a gente publicava nas redes sociais, LinkedIn, enfim, né? Eu acho até legal quem quiser olhar lá o meu perfil, tem todo um histórico ali do LinkedIn durante a pandemia. Desculpa, viu? Eu falei que ia te confundir. Durante as enchentes. E ali mostra exatamente o momento que a gente criou o aplicativo, quando eu publiquei que a gente precisava de desenvolvedores para nos ajudar, voluntários. Cara, a gente teve quase 500 desenvolvedores ajudando numa situação totalmente descentralizada, né? E isso nos ensinou muito, do ponto de vista de agilidade, desenvolvimento, questões de comunidade, código aberto. Então foi uma escola para nós também, né, fazer esse projeto. E aí te respondendo, o produto em si não, o produto hoje a gente embalou ele e a gente registrou tudo o que a gente fez, porque isso a gente quer deixar de legado, né? Se a gente, queira Deus que não aconteça, mas se acontecer uma nova enchente ou alguma catástrofe no Brasil ou em qualquer outro lugar no mundo, a gente tem o aplicativo pronto para ser utilizado e ele todo, vamos dizer assim, comentado para que as pessoas consigam aplicar ele de forma muito mais rápida do que a gente fez. Se a gente implementou em 48, 50 horas, as pessoas vão poder implementar em 5, 4. Né? Então, esse é o legado que a gente deixa deste produto. Mas do ponto de vista de processo, de entendimento, sim, algumas coisas mudaram. E hoje, inclusive, a gente, nos próximos dias, a gente está lançando um produto com inteligência artificial, né, para desenvolvimento de documentos, estruturação de dados dentro das empresas, escritórios de contabilidade, jurídicos e dentro das empresas, baseado em tecnologias parecidas com o que a gente usou no aplicativo durante as enchentes. Bacana, hein? E Klaus, comenta um pouco como é que, vocês chegaram a ter um envolvimento, chegasse a ter um envolvimento com alguns entes públicos, né? Municípios, Estado. Como é que foi a experiência? O que tu percebeu, assim, da capacidade deles de organização? Ajudaram, atrapalharam? Como é que foi? A experiência, para ser bem franco, foi ruim. Né? Quando a gente criou o SOS, na verdade, como eu disse, já existiam algumas iniciativas de entes públicos. No começo eu queria ajudar, não queria eu criar, até dando um passo atrás, assim, explicando lá no início, dado o envolvimento que a gente tem ali com alguns secretários da prefeitura, pessoas do estado que a gente se relaciona também, me chamaram para ajudar ali e tal, eu fui, mas eu vi que ia demorar muito mais do que o previsto. Né? E até aí eu acho natural, porque, né, tem toda uma questão burocrática inerente aos entes públicos e na iniciativa privada as coisas acontecem mais rápido. Sim. E aí foi que eu desisti de ajudar e a gente resolveu criar em função, né, de ter pessoas passando fome e sem ter onde dormir, enfim, isso não podia esperar. Mas o problema foi que quando a gente criou o aplicativo e ele começou a bombar, eu falei, bom, então agora, né, vamos deixar ele oficial e vou me aliar com órgãos públicos para poderem divulgar e a gente ainda ter mais resultado, mais êxito. E o que eu
percebi foi uma incapacidade completa dos entes públicos em dialogarem. Até escrevi um artigo para a Zero Hora falando sobre isso. E aqui não vou apontar um problema ou tal ente. Não, todos os entes, muito difícil. Vou dar um exemplo assim. Esfera municipal tinha o seu próprio centro de distribuição. Esfera estadual, o seu próprio. Doações eram escoadas pelo governo federal, mas não se conversava com o governo federal, com o municipal e estadual. Então, assim, uma bagunça. E muitas vezes por questões ideológicas e políticas, sem pensar lá na ponta, na pessoa que estava sofrendo. Até no meu artigo eu deixei bem claro que quando as pessoas resgatavam as outras, elas não queriam saber se a pessoa era de esquerda, de direita, se ela tinha o mesmo posicionamento político, ideológico, mesmas crenças, credo, enfim, nada. Estava ali para resgatar um ser humano. E quando os órgãos públicos que têm o objetivo final entregar valor para a sociedade, quando eles não conseguem conversar e não cumprem o seu papel, aí é uma questão muito crítica. Mas eu não posso generalizar, a gente teve apoio sim. Por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre em algum momento começou a nos ajudar, e criou uma parceria. A gente teve do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul também, a gente, com alguns secretários do Estado também estiveram abertos para o diálogo. Então, assim, nesse sentido, a gente viu uma boa vontade, a gente viu, inclusive, pessoas utilizando a nossa base para fazer outras frentes, outros projetos, mas ficou essa vontade assim, de querer poder ajudar mais a partir de uma comunhão mais de ideias e visões desses entes. Assim, Então, eu percorri diversos locais, desde prefeitura, gabinete do prefeito, gabinete de guerra do Estado. Como eu disse, em alguns aspectos, sim, essas pessoas demonstraram interesse, outros tampouco, assim, aliás, outros não, no sentido de querer ou ceder, vamos dizer assim, da sua própria solução para uma solução comum. Acho que tem um pouco disso também. Quem, no final das contas, vai levar os louros, o mérito, sendo que a gente não queria isso, nós nunca buscamos isso de novo. Então, isso foi um problema, e o outro problema foi lidar com interesses específicos de pessoas que estavam nos ajudando, e, de novo, pessoas que nos ajudaram simplesmente pelo fato de ajudar, mas outras não. Aí depois comecei a descobrir que pessoas tinham um relacionamento com o governo, que tinham questões, Sim, aí no caso não seriam entes públicos, seriam particulares. Exato. Que tinham interesses com o governo. Com o governo, exato. Então eu estou colocando o mesmo bojo porque está no âmbito governamental. Exato, mais amplo. Exato, mais amplo, que de alguma forma afetava não só os entes públicos, mas algumas iniciativas, ou ONGs, ou pessoas mesmo da iniciativa privada, que de alguma forma se relacionavam com o governo. Sim, então quer chamar atenção para si, para vender produto, serviço ali na frente. Exato, coisa, ou porque o negócio deles é B2G, que a gente chama, que é Business to B2G, governo. Esse termo eu não conhecia. Exato. Então a gente se propôs a fazer nessa nova temporada um ciclo de podcasts para falar sobre as belas iniciativas dos empreendedores, não só do mercado imobiliário, mas enfim da população gaúcha em geral, que fizeram a diferença nesse processo. E está claro que o governo não tem a mesma agilidade que as pessoas, isso ficou bastante evidente. O que foi bacana foi ver a mobilização, e tu, Klaus, imagina, tu tem todos esses negócios que tu disseste aqui, e pelo que tu está nos contando, tu doou vários dias do teu trabalho e do teu time para tudo isso. Como é que ficou a empresa nesse meio? Tiveram que fazer um turno triplicado, assim, porque os teus clientes estão no Brasil inteiro. Sim, não foram, diferente de nós aqui, Diogo, que realmente não tínhamos naqueles dias mais intensos clientes. Condições, de trabalho. A gente até o Diogo já narrou, no podcast aqui as aventuras que ele fez de extrema importância,
Mas, diferente de muitos que nos assistem aqui, a Doc9 atende no Brasil inteiro, né? Como é que foi essa tripla jornada? Sim. Cara, foi bem complexo, né? Isso não tem dúvida. Mas o que a gente falava na Doc9 é que toda empresa estava engajada, né? Mesmo aqueles que não trabalharam direto no projeto, porque esses tinham muitas vezes que cobrir o trabalho dos outros para que os outros pudessem, né, dedicar seu tempo, né, para o projeto. Então a doação foi coletiva, assim, foi de toda a empresa, né? E a gente conseguiu tocar tranquilamente. Eu praticamente nesse período ali, nas 2 primeiras semanas, foi 100% do tempo dedicado, né? E era um problema sério porque eu tinha que sair do meu prédio porque estava sem luz, sem água, aí fui para a praia, aí tinha que voltar para falar com ONGs, com voluntariado e tal, aí voltava para Porto Alegre. Nesse meio tempo, eu com meus 2 filhos no carro, 2 pneus furados em função das enchentes ali na estrada. Aí, então assim, essas bobadinhas que acontecem comigo praticamente aconteceram todas. Mas a gente não deixou, né, a peteca cair, como eu disse, assim, teve esse senso de coletividade muito grande na empresa e que muitos trabalharam dobrado mesmo para que alguns membros pudessem se dedicar quase 100% aí ao projeto, né? E aí eu queria pegar um outro gancho importantíssimo, que é o que eu vi, e aí falando um pouquinho, né, sobre o assunto de vocês aqui, que é o mercado imobiliário. A gente, desde o início aqui da conversa, mostrou sendo numa crise como a pandemia, uma crise global, como uma crise local aqui, que foi no Rio Grande do Sul, a gente sempre vê oportunidades, isso eu não tenho dúvidas. E aí o que fica para mim assim de oportunidade e de reflexão dessa história toda das enchentes, não é só a questão de a gente se preparar mais e dar mais segurança para a nossa população, porque as pessoas estão voltando para os locais em que foram, né, afetados, foram atingidos. Empresas estão voltando para o Quarto Distrito, empresas estão voltando para o Sarandi, empresas estão voltando para o Maitá, assim como no interior do estado, né? Que garantia que nós vamos dar para essas pessoas? Então eu acho que isso é algo que a gente tem que olhar. Eu participei agora do encontro sobre cidades responsivas, né, e a capacidade e agilidade, assim como as empresas das cidades, em se adaptarem a essas situações. Mas a outra coisa é, a partir de uma destruição, a gente pode olhar sempre, até para o mercado imobiliário, como um momento de reconstrução, como um momento de repaginação da nossa cidade, né? De uma forma muito mais, talvez, estruturada, repensada, planejada. E aí, sim, podem surgir, na minha cabeça, oportunidades em todos os mercados, inclusive no mercado imobiliário. Mas, para isso, eu acho que o diálogo precisa acontecer. Eu acho que dividir um problema sempre é importante. Então, eu sou um ferrenho defensor de se criar comitês para cada área atingida, para que esse comitê consiga olhar os problemas específicos e levar para os entes públicos, criar uma agilidade e um plano de desenvolvimento para essas áreas afetadas. Então isso eu acho que é uma super oportunidade. Não tenho visto, né, isso acontecer de uma forma que poderia, como eu imaginava, mas eu acho que ainda há tempo, vamos dizer assim, da gente se unir mais e reconstruir esses locais que foram amplamente atingidos, né, de uma forma muito mais inteligente e estruturada. Muito bem, né? Eu acho que tá aí um belo exemplo aí do que a gente busca aqui nesse podcast, né? Contar a história, como ela aconteceu. E Klaus, eu te agradeço, primeiro, imensamente a tua presença, né? Porque a gente pôde ver que tu é bastante ocupado, a gente sabe disso. E te passo as tuas palavras para as tuas considerações finais. Legal. Gente, agradecer demais aí a oportunidade de estar com vocês. Eu acho que só de vocês gravarem essa série, né, até saindo um pouquinho do foco principal, né, mas não, como eu disse, não tem como não correlacionar, né, o mercado imobiliário com tudo que aconteceu aqui, né, nas enchentes, e dar voz a essas alternativas de gestão, essa conexão, né, do público-privado, são todas coisas que são importantes de serem ditas. E vocês, por darem espaço para isso, estão de parabéns. Então, muito obrigado. Espero ter contribuído de alguma forma aí.
E acho que a mensagem final é: vamos pensar diferente, vamos pensar fora da caixa, tentar, né, fazer as coisas de uma maneira diferente, porque se a gente fizer as coisas da mesma forma, da mesma maneira, a gente vai chegar nos mesmos resultados. Agora, se a gente inova, se a gente pensa um pouquinho fora da caixa, né, como sociedade, como empresa, enfim, a tendência é que a gente chegue num lugar muito mais legal, né, chegue mais longe também. Muito bem, né? Ficou a lição, então. Muito bom. Gente, muito obrigado por terem aqui, estado conosco e até a próxima. Grande abraço, até mais.